Tudo bem, gente? Estamos chegando no final do curso. Esse aqui é o último tópico, tá? Que é sobre partículas idênticas e como a gente trata de forma quanto-mecânica esse tipo de sistema. Bom, partículas idênticas são aquelas que a gente não consegue distinguir uma da outra, né? Ou seja, são partículas indistinguíveis entre si. Então, digamos que a gente tem duas dessas partículas, tá? A partícula 1 e a partícula 2. E vamos dizer que, isoladamente, a partícula 1 está no estado psi-A e a partícula 2 está no estado psi-B. E aí a gente tenta montar a função de onda do sistema fazendo uma sobreposição das duas da seguinte maneira. Nem sempre isso é válido, né? Mas é uma maneira de representar. Tá? A partícula 1, que está na posição R1, está no estado psi-A, é uma solução da equação de Schrödinger, né? E a partícula 2, que está na posição R2, está no estado psi-B. Agora reparem o seguinte, se as partículas são indistinguíveis, se a partícula 1 é indistinguível da partícula 2, eu não posso dizer impunemente que a partícula 1 está no estado psi-A, a partícula 2 está no estado psi-B. Porque eu não sei a diferença entre 1 e 2, eu não sei olhar para uma partícula e outra e falar essa é a 1 e essa é a 2. Elas são idênticas em tudo, tá? Então não consigo falar esse tipo de coisa. Então essa equação aqui, para partículas indistinguíveis, não vale, não faz sentido. Porque se eu conseguir identificar qual partícula está no estado psi-A, eu já estou diferenciando as partículas. Isso, por princípio, é impossível. Mas, por sorte, a mecânica quântica consegue lidar com esses problemas se a gente usar o princípio da superposição de estados na forma de uma combinação linear. Tá? E aí eu identifico já os dois tipos de partícula que existem no universo. Segundo a teoria clássica, né, o modelo padrão de partículas da física, que são os bósons e os férmions. Bom, eu já estou dizendo aqui para vocês que bósons, a combinação linear é esta daqui, ó. E para férmions é esta daqui. Bom, o que essas duas equações estão dizendo? Elas estão dizendo basicamente o seguinte, ó. Eles estão falando que eu não sei qual partícula está no estado psi-A e qual está no estado psi-B. Eu só sei dizer que uma delas está em psi-A e outra está em psi-B. Agora, qual das duas está em psi-A ou psi-B, eu não sei dizer. Até porque não faz sentido essa pergunta, né? Se as partículas são indistinguíveis, eu não posso dizer que a 1 está em A e a 2 está em B. Porque elas são iguais entre si, né? Então, pessoal, estas são as duas maneiras de diferenciar, né, os estados sem dizer qual partícula está em cada estado. É uma combinação linear. Neste caso aqui, ó, o primeiro termo, a partícula 1 está no estado psi-A, a partícula 2 está no estado psi-B, aqui é a mesma coisa. E aqui a partícula 1 está no estado psi-B e a partícula 2 está no estado psi-A. São as duas possibilidades, né? A única diferença aqui é o sinal, né? Esse sinal aqui positivo em um caso, negativo no outro caso. E eu estou afirmando sem demonstração nenhuma que esta primeira equação é para bósons, que é um primeiro tipo de partículas do universo, e a segunda equação vale para férmions, que é o segundo tipo de partículas. Tá? O modelo padrão da física de partículas diz o seguinte: todas as partículas com spin inteiro são bósons. Por exemplo, fótons. Fótons são bósons. O famoso bóson de Higgs, né, que ficou famoso recentemente, por causa do LHC, né, do acelerador de partículas lá entre a Suíça e a França, onde foi detectado o bóson de Higgs. Ele também é um bóson. Né? Já partículas com spin semi-inteiro são férmions. Entre eles, quarks, elétrons, prótons, nêutrons. Essas partículas que compõem a matéria corriqueiramente que a gente encontra, né, na química em geral. Elétrons, prótons, nêutrons, tá? Mas também quarks e outras. Bom, esta identificação, é a identificação destas partículas do modelo padrão da física estatística, né, da física de partículas, perdão, com estas duas equações quânticas,
vem da quântica relativística, tá? O que a gente não vai ver, tá? Para a gente aqui vai ser uma espécie de axioma. Eu estou propondo esta afirmação para vocês sem demonstração, tá? Porque a gente teria que entrar na quântica relativística, no modelo padrão, o que não vem o caso neste curso introdutório de mecânica quântica, tá bom? Mas resumindo, né? Resumindo, a gente tem no universo dois tipos de partículas, os bósons e os férmions. Bósons têm spin inteiro e são representados com equações deste tipo aqui, com uma combinação linear com um sinal positivo. Já férmions são partículas com spin semi-inteiro, como um elétron que tem spin meio, né? E são representados na mecânica quântica com esta outra combinação linear com um sinal negativo aqui. Por fim, estas duas constantes aqui são constantes de normalização, que só de bater o olho você já deveria saber qual é o valor. Vem da normalização, né? São constantes de normalização. A gente tem aqui uma combinação de dois estados com o mesmo peso, vamos dizer assim, né? O mesmo número multiplicando aqui na combinação linear. Portanto, qual deve ser o valor de AB e AF? É um dos exercícios da lista, inclusive. Vou falar mais para frente. Tá bom, gente? Então esta aqui é a primeira parte dessa aula. Na sequência eu vou dar mais alguns detalhes sobre isso, que é o seguinte, ó. Já que a gente está falando de partículas, né? Partículas, em relação a partículas idênticas, entra aqui o princípio da exclusão de Pauli, que vocês todos já devem ter ouvido falar ou até estudado, que diz o seguinte: dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado. Basicamente, o que vocês devem ter ouvido é o seguinte: dois férmions idênticos não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Talvez vocês tenham ouvido falar dessa expressão. Ou, de maneira mais geral, né, quaisquer dois férmions idênticos, dois elétrons, por exemplo, não podem ocupar o mesmo estado. Então, né, nesta combinação linear aqui, ó, o psi-A tem que ser diferente do psi-B, não pode ser o mesmo estado, né? E é fácil de enxergar o porquê, né? Porque se o psi-A for igual ao psi-B, ó, eu vou ter uma diferença de duas coisas iguais entre si. Psi-A menos psi-A vai dar zero, né? Se o psi-B for o mesmo estado que o psi-A, isso aqui vai dar zero. Então, isso é uma maneira de representar o fato de que os férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado. Caso eles pudessem, você teria uma função de onda igual a zero, ou seja, não tem nenhuma probabilidade de encontrar a partícula em lugar algum no espaço, ou seja, não existe partícula, né? Então, baseado nisso aqui, o Pauli, Wolfgang Pauli, um químico físico lá no começo do século XX, propôs este princípio. Dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado, né? Bósons, reparem que para bósons não tem nenhum problema, porque se o psi-A for igual ao psi-B, esse sinal de mais aqui não vai cancelar ninguém, vai ficar ainda com uma função de onda, sem nenhum problema, tá? Percebam aqui, gente, que é uma falha na notação que eu estou usando, que este psi-B não é o mesmo que este, tá? Esse daqui diz respeito ao bósons. Repare, inclusive, que é uma função de duas variáveis. E este daqui, o psi-B, é um estado qualquer, né? Psi-A é um, psi-B é outro. Estado de partícula única. Tudo bem? Não confunda aí a notação, que é um pouco mal escolhida, né? Mas enfim, espero que tenha ficado claro. O princípio da exclusão de Pauli. Tá, gente? Reparem também que eles se aplicam apenas a dois férmions idênticos, né? Dois elétrons, por exemplo, ou dois prótons. Um elétron e um próton não são idênticos, né? Eles têm massas diferentes, eles têm cargas diferentes, são totalmente diferentes. Então não se aplica, tá? Eles se aplicam a só dois prótons ou dois elétrons, tá? E assim por diante. Duas partículas realmente idênticas, né? Bom, para terminar este vídeo, deixa eu fazer uma observação aqui que é importante nesse ponto, porque o princípio da exclusão de Pauli é muito mais poderoso do que aparentemente só aquela definição nos diz, tá? Porque não sei se ficou claro, mas é o seguinte, ó,
todas as partículas idênticas do universo estão interligadas pela necessidade de simetrização e antissimetrização. Bom, o que é antissimetrização e simetrização? Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso nos próximos vídeos, mas é basicamente o sinal aqui. O sinal positivo nos dá uma função de onda simétrica. Um sinal negativo nos dá uma função de onda antissimétrica. Mais detalhes em breve, tá? Então, os férmions, né, exigem este tipo de função de onda, que é uma função de onda antissimétrica. Tá? E todas as partículas do universo que são idênticas entre si estão interligadas pela necessidade de simetrização ou antissimetrização, né? No caso, o princípio da exclusão de Pauli. Certo? E então, em princípio, né, eu teria sempre que lidar, por exemplo, com todos os elétrons do universo simultaneamente, para garantir que todos os elétrons do universo estão em um estado diferente entre si. Né? Porque todos os elétrons do universo precisam estar em estados quânticos diferentes entre si. Todos, tá? Mesmo que for um aqui na Terra, o outro lá em Júpiter ou em outra galáxia, não importa. Eles têm que estar em estados quânticos diferentes para satisfazer o princípio da exclusão de Pauli. Tudo bem? Então, né, em princípio, se eu tento alterar o estado de um elétron, né, do universo, o estado de todos os outros será afetado, porque se eu quiser colocar um elétron aqui da Terra em um estado que já está ocupado, algum elétron de algum outro lugar do universo vai ter que mudar o estado dele. Tá? Isso é uma coisa esquisita, né? Isso levou aqui ao Einstein, com dois coautores, Podolsky e o Rosen, a falar, né? Fizeram uma crítica bem humorada, é um paradoxo bem famoso, é um artigo muito conhecido, né, para quem pesquisa e trabalha na área, que é o paradoxo EPR. EPR é de Einstein, Podolsky, Rosen. Eles fizeram lá uma crítica bem humorada, criaram esse termo aqui em alemão, né, Spukhafte Fernwirkung, que traduzindo assim, tradução livre, efeito fantasma remoto, né? Porque repare, se eu mudo o estado de um elétron aqui na Terra, no meu laboratório, como é que um elétron lá em Júpiter vai descobrir que eu fiz alguma coisa instantaneamente, né? Como é que ele vai descobrir que eu alterei o estado aqui de um elétron no meu laboratório e aí lá em Júpiter tem que mudar algum elétron que está lá na mesma hora? Como é que ele sabe disso, né? Então são várias críticas de base, né? Críticas da mecânica quântica feitas por diversas pessoas ao longo do tempo, inclusive o Einstein, que era um crítico ferrenho de alguns aspectos da teoria quântica. Esse aqui é um exemplo, tá? Qual a explicação disso? Bom, hoje em dia tenta-se encontrar diversas explicações, como o emaranhamento quântico, né? Mais dimensões. Bom, já fica claro que eu não vou entrar nesses detalhes, tá? A gente vai continuar trabalhando com o princípio da exclusão de Pauli. Tudo bem? Vamos desconsiderar esses problemas fundamentais, esses problemas metodológicos, né, da mecânica quântica, que realmente são complicados, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Só estou citando aqui porque eles existem e alguém poderia pensar nisso, né? Como de fato pensaram aí o Einstein e Companhia Limitada. Tudo bem, gente? Esse aqui então é o primeiro vídeo desta série. Daqui a pouco eu volto com mais alguma coisa, tá? Até daqui a pouco, valeu!